A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que você tenha um dia abençoado por Deus. Você sabia que Deus quer você? Deus quer você por inteiro. Deus quer que você entregue a Ele todo o teu coração. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 12, o Senhor diz assim ao povo, está chamando o povo ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Versículo 19. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Versículo 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Bom dia, Selma. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Joel 2, então, está dizendo aqui, voltem-se para mim. Voltem-se para mim de todo o coração. Então, Deus está falando aqui para um povo que estava sempre pecando, sempre se rebelando, sempre se voltando contra Deus. Mas o Senhor está chamando agora o povo a arrependimento. Então, mesmo que o povo ali havia pecado, havia se voltado contra Deus, havia se esquecido de Deus, Deus está chamando o povo. E Ele não está pedindo algo superficial, mas Ele está pedindo todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Então Deus nos chama para nós estarmos na presença dEle de todo o nosso coração, de toda a nossa entrega. Deus não está pedindo algo para nós religioso, algo superficial, algo que seja corriqueiro da nossa parte. Não. Deus te quer por inteiro. Então, quando Ele fala com jejum, com lamento, com pranto, quer dizer, venha a mim por inteiro. Se entregue a mim. Se esvazie de você mesmo. Busque a mim e você vai me encontrar. Esteja por inteiro, sem religiosidade, sem máscara, sem querer mostrar uma placa, mas esteja com o Senhor por inteiro. Volte para Ele. Volte para o Senhor. Deus está aqui chamando ao arrependimento. Aqui o capítulo de Joel 2 é um chamamento de Deus ao arrependimento. Porque arrependimento verdadeiro, por isso que ele está dizendo de todo o coração. Porque Deus está chamando a um arrependimento verdadeiro. Então, um arrependimento verdadeiro tem que ter um coração quebrantado. Deve haver reconhecimento do pecado, mudança de direção e retorno à presença de Deus. Se nós irmos lá atrás, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus está dizendo assim para o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado
e curarei a sua terra. Então Deus está dizendo aqui, em 2 Crônicas, ao povo. Deus não está falando aqui para o ímpio. Deus está falando para o povo dele. Deus está falando isso para nós. Porque ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então Deus está falando para a igreja. Deus está falando para nós. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Então, quando eu me arrependo e eu chego diante do Senhor, eu tenho que chegar a Ele com este coração quebrantado. Eu não posso chegar de qualquer jeito diante de Deus. Eu não posso sentir somente culpa dos meus pecados, mas eu tenho que me arrepender, eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Então, as pessoas, elas falam muito de avivamento, as pessoas pedem muito o avivamento, mas o avivamento tem que começar primeiro de dentro de mim. Não adianta eu esperar estar num lugar para viver o avivamento naquele lugar. Primeiro eu tenho que curar o meu coração, sarar a minha terra, me arrepender, me humilhar diante de Deus. Então, quando ele fala assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele está dizendo o quê? Que toda a restauração da minha vida, ela tem que começar quando o trono do homem sai da minha vida. E aí eu devolvo para Deus o lugar dele de Senhor na minha vida. Então, quando eu me humilho diante de Deus, eu não estou de uma forma desprezível. Eu não estou ali me humilhando de uma forma que vai trazer vergonha para mim diante de Deus. Mas é uma humilhação quando eu reconheço que eu não sou nada, que nada eu posso fazer, que tudo está nas mãos dele. É quando eu coloco o governo nas mãos do Senhor, quando eu deposito toda a minha confiança para o Senhor e eu reconheço que da minha parte nada vai vir. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho poder nenhum, eu não sou soberana, eu não estou acima de todas as coisas, mas Deus é o meu Senhor. E se não vier dele, nada vai acontecer. Nada eu posso fazer. Então isso é se humilhar diante de Deus. É essa humilhação, quando eu reconheço que o Senhor está no trono, acima. Porque muitas vezes as pessoas querem disputar lugar com Deus. Elas acham que elas estão no nível igual de Deus. E não entendem que Deus, ele é soberano, não há outro como ele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se humilhar é reconhecer o lugar de Deus como o seu Senhor. Ele é o nosso Senhor. E não há outro como ele. E aí ele continua dizendo, e orar. Então, se humilhar e orar, a oração nos conecta a Deus, ao coração dele. A oração nos alinha à vontade perfeita de Deus. Quando eu oro, eu não estou orando para mudar Deus. Eu não vou mudar Deus. Mas quando eu oro, o meu coração se conecta à vontade perfeita de Deus. E aí, o coração que é transformado, o coração que é mudado, que é renovado, é o meu e não o dele. Então eu vou passar a viver a vontade perfeita de Deus. É o meu coração que vai ser moldado. É o meu coração que vai amadurecer. É o meu coração que vai
estar sujeito a Deus, não ele a mim, eu não mando em Deus. Deus não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Não ache que você vai orar e você vai tratar Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica. Que você vai pegar lá, vai esfregar e ele vai sair e ele vai realizar os desejos do seu coração. Não. Mas através da oração ele vai transformar o teu coração para você viver aquilo que ele tem de melhor para você. Então você vai se fortalecer. Através da oração você vai abrir a porta do teu relacionamento com Deus. Quanto mais você orar a Deus, mais você vai se relacionar com Ele, mais intimidade você vai ter com Ele, mais você vai ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai começar a viver a vontade dele na tua vida de uma forma natural, perfeita. Porque os planos de Deus para a nossa vida são maiores, melhores. E os planos de Deus nunca são frustrados. Então, tudo aquilo que Deus começa, ele vai terminar na nossa vida. Sempre vai concluir na nossa vida de uma forma perfeita, absoluta. Então, ore ao Senhor. Converse com Ele. Rasgue o teu coração. Entra no teu quarto, no teu secreto. Quando a Bíblia fala entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, entra no secreto. Ele não está dizendo do quarto literal. Mas é para você ter um tempo com Ele. No secreto, onde ninguém vai entrar, ninguém vai ficar falando, ninguém vai ficar te atrapalhando. É para você ter um tempo de qualidade com Ele. E rasgar-se diante do Senhor. Ali, diante dele, não tem máscara, não tem palco, não tem púlpito, não tem aplauso, não tem curtida, não tem elogio. Ali é você e Ele. E Ele te conhece. O Senhor sabe exatamente o que passa no teu coração. Ele conhece dos teus pensamentos antes mesmo da sua boca falar. Deus te conhece porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te chamou. Então nós temos que orar, estarmos conectados ao coração de Deus. E Ele continua dizendo aqui no versículo 14, buscar a minha face, quer dizer, buscar a presença de Deus. Muitos querem buscar as mãos de Deus. Muitos querem o favor de Deus. Muitos querem as bênçãos de Deus. Mas aqui ele não está dizendo, e buscar as minhas mãos. Ele está dizendo, buscar a minha face, buscar a minha presença. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem buscar o abençoador. Não querem buscar a presença de Deus. Não querem estar na presença de Deus. Querem somente receber o que Deus pode dar, o que Deus pode fazer. Mas o Senhor está aqui nos chamando para nós buscarmos a sua face. Então veja, humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos maus caminhos, é abandonarmos o erro, abandonarmos o pecado, mudarmos de direção. Não tem como estar na presença de Deus da mesma forma que nós chegamos. O Senhor, Ele aceita a todos, o Senhor quer todos. Nós temos que ir diante de Deus da forma que nós estamos. Mas a partir do momento que eu me encontro com Ele, eu me entrego para Ele, então eu não posso mais carregar o meu passado, não posso mais carregar o meu pecado. Eu tenho que mudar todos os dias, eu tenho que renunciar ao pecado todos os dias, eu tenho que buscar a santidade no Senhor, eu tenho que buscar a presença dEle. Eu não posso continuar no pecado, eu vou para Deus em pecado. Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, então nós vamos para Deus da pior forma. Mas quando nós nos encontramos com Ele,
Então nós vamos mudar a direção. Isso é dizer que a pessoa se converteu. Fulano era de um jeito, agora ele é do outro, porque ele converteu, ele mudou a direção. Então aquilo que ele fazia, ele não vai fazer mais. A forma que ele falava, ele não vai falar mais. Com quem ele se relacionava, as coisas que ele fazia ali de errado, que desagradavam a Deus, que causava separação entre ele e Deus, ele não vai fazer mais. Ele vai se esforçar todos os dias para estar na presença de Deus. Isso é buscar a santidade. Porque o pecado nos separa de Deus e a santidade nos aproxima dele. Então eu vou buscar todos os dias permanecer no único caminho, na única verdade e vida que é Cristo Jesus. Então isso é se converter. Isso é mudar o meu caminho. É isso que Deus espera de nós. Ele sabe que nós somos imperfeitos, ele sabe que nós somos pecadores, mas pela graça de Deus nós fomos alcançados. E eu tenho que me esforçar todos os dias para lutar contra mim mesmo, para lutar contra o meu eu, contra a minha carne, contra o pecado que habita dentro de mim. E eu tenho que fortalecer o meu espírito. De que forma? Orando, jejuando, me consagrando ao Senhor todos os dias. Por isso que aqui em Joel ele fala: voltem-se para mim de todo o teu coração. Porque eu tenho que me entregar por inteiro a Deus. Eu tenho que me esforçar, estar com Ele de todo o meu coração. Porque se eu não entregar todo o meu coração para Deus, vai haver espaço em mim para que outras coisas e outras pessoas ocupem este lugar que é de Deus. Todo vazio que há dentro de mim, somente Deus pode suprir. Esse espaço é de Deus. Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então ele te quer por inteiro. Então por isso que ele está dizendo aqui em 2 Crônicas: ore, se humilhe, busque a minha face, se converta dos seus maus caminhos. E então, se eu fizer isso, se eu me humilhar, se eu orar, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, então ele diz, dos céus eu ouvirei. Então veja que existe uma condição para Deus nos ouvir. Às vezes nós oramos a Deus e nós falamos assim: Deus não está ouvindo a minha oração. Então eu tenho que entender que existe uma condição para Deus ouvir. Porque ele vai falar: dos céus o ouvirei. Quando eu me humilhar, orar, eu buscar a face dele e se afastar dos maus caminhos. Dos céus ele ouvirei. Deus não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. Então isso, quando nós falamos que o coração contrito, coração quebrantado, Deus não despreza, é esse tipo de coração. É um coração que está submisso a Deus. É um coração que se humilha diante da grandeza de Deus. É um coração que busca estar preenchido por Deus. É um coração que busca na palavra a direção para viver da forma que agrade o coração de Deus. Nós não estamos aqui para agradar homem. Nós estamos aqui para agradarmos a Deus, somente a Deus. Se nós gastarmos os nossos dias para agradar as pessoas, nós vamos estar sempre frustrados, decepcionados e nós não agradaremos o coração de Deus. Então, agrade o coração de Deus, porque Ele vai ouvir, e Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir você se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos maus caminhos, e aí Ele vai sarar o teu coração. Ele vai curar as feridas que foram afetadas pelo pecado no decorrer da tua vida. Ele vai fazer uma obra
completa dentro de você. Não adianta por fora nós aparentarmos, estarmos bem, estarmos da forma que as pessoas estão ali esperando que nós estejamos, e por dentro você está totalmente quebrado, doente, totalmente cheio do pecado. Deus, ele quer nos curar, ele quer nos restaurar por inteiro, corpo, alma e espírito, porque ele quer você toda para ele. Então, por isso que aqui ele está dizendo: volte-se para mim de todo o teu coração, com jejum, com lamento e com pranto. E aí ele fala no versículo 13: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então ele está dizendo assim: não rasgue as vestes, porque naquela época rasgar as vestes era um sinal visível daquilo que a pessoa estava ali sofrendo. Quando ela sentia dor, quando ela estava arrependida, ela rasgava as vestes dela para mostrar para as pessoas aquilo que ela estava sentindo. Mas Deus não está preocupado com que você faça algo externo. Deus não precisa que você rasgue as suas vestes para mostrar que você está arrependido, porque muitas vezes ali rasgavam-se as vestes somente como um sinal, como algo ali que era religioso. Era só para mostrar para as pessoas, mas dentro do coração da pessoa, muitas vezes, ela não estava arrependida. Ela não estava sentindo dor nenhuma. Era somente para mostrar algo, para as pessoas verem. Então Deus, ele não quer isso. Deus não está preocupado que você fique mostrando as coisas, mas que sim, verdadeiramente, dentro de você, deve ser gerado arrependimento. É isso que Deus quer. Deus não quer máscara, irmãos. Tem muitas pessoas que estão aí andando de máscara, chorando e fazendo todo aquele teatro, e por dentro continua do mesmo jeito. Só há salvação com arrependimento. Não adianta mostrar para os outros algo que dentro de você não está sentindo. Deus conhece teu coração. Ele te esquadrinha. Então Deus, ele quer um arrependimento verdadeiro, que você rasgue o teu coração. É isso que ele quer, que você rasgue o teu coração. Quando Davi, ele se arrepende ali do adultério que ele cometeu com Betseba, ali no Salmo 51, quando ele escreve, ele está ali profundamente arrependido diante de Deus, ele reconhece: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Então eu tenho que me arrepender e entender que quando eu peco, quando eu levo uma vida em pecado, eu estou pecando contra Deus. É contra a palavra de Deus. Então eu tenho que chegar até Deus e rasgar o meu coração. Confessar os meus pecados. Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou pensando aquilo. Quantos pensamentos que as pessoas, nós falamos que são pensamentos intrusivos, que vêm na nossa mente, que você para pensar, você fala: meu Deus, que pensamento é esse mais terrível que passou agora na minha mente? Deus, me perdoa desse pecado, me perdoa desse sentimento, Deus, me perdoa daquilo que eu falei, Deus, me perdoa daquilo que eu fiz. Eu tenho que me arrepender diante de Deus, eu tenho que confessar os meus pecados diante dele, eu tenho que me rasgar. Deus, eu não consigo, Deus, eu não consigo parar de fazer isso. Deus, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu estou clamando ao Senhor, porque da minha parte, Deus, eu não consigo, a minha carne quer continuar. Senhor, eu continuo pensando mal dessa pessoa. Deus, eu não consigo, Pai,
Coloca amor no meu coração, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de falar. Deus, eu preciso me livrar disso. Eu preciso, Deus, renunciar e eu preciso da tua ajuda. Sem Deus, nós não vamos conseguir renunciar ao pecado, porque o pecado ele habita dentro de nós. Nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com esse DNA de pecado, então nós precisamos nos rasgar diante de Deus, voltar para Ele, voltar para o caminho. Eu não sei qual caminho que você tem andado e o Senhor está dizendo hoje para você, volte-se para Ele, volte-se para o Senhor. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele é paciente. Deus é um Deus de amor. Deus está de braços abertos para receber todo aquele que está arrependido de volta. Deus, Ele é como aquele pai do filho pródigo, da parábola que Jesus conta. Ele está de braços abertos para receber o filho de volta. Então, volte-se para Ele. Volte-se para o Senhor. O caminho que você está hoje, que é contrário a Deus, hoje é dia de você se arrepender e voltar para Ele. Volte-se para Deus. Ele é paciente. Entenda que ainda há tempo. Porque a palavra de Deus fala que chegará um tempo aonde não haverá mais tempo. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. A graça de Deus te alcança hoje. O favor imerecido de Deus te traz hoje para mais perto dele. Se humilhe diante da presença de Deus, rasgue o teu coração e volte para o Senhor. Volte para Ele. No versículo 19, o Senhor ele diz assim: eu estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. E nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. O que Deus tem para nós, veja que é abundante. Deus tem muitas coisas para derramar sobre nós. Quando Ele está falando para o povo, eu vou enviar para vocês trigo, quer dizer, eu vou sustentar vocês. Eu vou suprir vocês de tudo aquilo que vocês estão precisando. O vinho novo, quando nós falamos de vinho novo, na Bíblia representa alegria. Deus está devolvendo a alegria. O óleo é a presença do Espírito Santo. Então Deus, Ele não somente perdoa a tua vida, mas como Ele restaura todas as áreas da tua vida. E Ele está enviando algo para satisfazê-lo plenamente, o bastante. Deus não trabalha com coisas que são pequenas. Deus não trabalha ali no raso conosco. Deus não trabalha conosco ali como uma reserva do tanque de um carro que fica ali quase acabando. Não, Deus tem mais, muito mais. Deus, quando Ele olha para você, Ele diz assim: sou eu que tenho pensamentos de paz e não de mal. Porque os meus planos são maiores e são melhores. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que pensamos, além do que sonhamos, Deus tem muito mais. Então, aquele que se arrepende, aquele que volta para o caminho do Senhor, Deus vai derramar o suficiente para você viver plenamente. Tudo o que importa para nós é estarmos na presença de Deus e vivermos
a plenitude do Senhor. Quando Deus fala que Ele tem uma plenitude para você, quer dizer, todas as áreas você vai viver plenamente. Não vai viver de uma forma escassa, mas de uma forma plena. Deus tem a plenitude para você viver. Então, volte-se para os caminhos do Senhor. Volte para Ele. O mundo quer nos envergonhar, o mundo quer nos zombar, o mundo quer apontar para nós. Quando nós estamos no mundo, nós estamos na sarjeta. Ali nós somos humilhados, nós somos subjugados, nós somos rotulados e apontados. Mas aqueles que vivem na plenitude do Senhor, Ele diz assim: nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Porque o Senhor vai te tirar de um lugar de zombaria, de um lugar de vergonha, e vai te colocar num lugar de honra, porque você não foi chamado por cauda, mas por cabeça. Mas para isso, você tem que estar na presença de Deus, buscar a face do Senhor. E no versículo 26 fala: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Olha aqui o que Deus tem para nós. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. O resultado da restauração de Deus não é só prosperidade. Deus não está falando somente de prosperidade. Às vezes a pessoa acha que estar em Deus, viver uma vida com Deus, ela somente vai ter ali, ela só quer buscar a prosperidade financeira. Tem muitos lugares que só pregam prosperidade financeira, mas prosperidade em Deus não é somente financeira, mas é todas as áreas da tua vida você vai ser próspero, você vai viver na abundância do Senhor. Então, quando ele fala, vocês comerão até ficarem satisfeitos, Deus não está falando somente do físico, mas está falando do espiritual. Viver da palavra de Deus satisfaz os desejos do nosso coração, nos supre, nos preenche, até transbordarmos, porque Ele vai te preenchendo, Ele vai te suprindo, e Ele vai enchendo você. Aonde você passa, você transborda de Deus na vida das pessoas. O amor de Deus é transbordado. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento humano, você vai ser um canal dessa paz na vida do outro. Então você vai ser luz, você vai ser sal da terra, você vai ser uma fonte a jorrar das bênçãos do Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco. E quando nós estamos em Deus, quando nós vivemos uma vida plena com o Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Glorificamos o nome do Senhor o tempo todo. Em tudo dai graças. Nós o adoramos, nós o bendizemos, nós exaltamos o nome do Senhor a todo o momento. Nós vivemos nessa terra para adorarmos a Deus. Nós nascemos para adorarmos o nome do Senhor. Nós nascemos para que o nome dele seja adorado, louvado e exaltado, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que não há outro como o Senhor. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Adore o nome dele, por tudo aquilo que ele é na tua vida. Adore
ao Senhor porque você está vivo. Se hoje você está vivo, é para a glória do Senhor. É porque a graça dele e a misericórdia do Senhor se renovou mais neste dia sobre a tua vida. Então, adore o Senhor. Entenda que você está aqui pela graça de Deus. Irmão, o maior milagre não era o trigo, o vinho e o azeite, mas é a presença de Deus. Não adianta nada você ter trigo, você ter vinho, você ter azeite, você ter dinheiro, você ter diploma, você ter casa, carro e não ter Deus. Sem Deus, sem a presença de Deus, nada importa. Se Ele não estiver conosco, se Ele não vier conosco, nada importa. Se o Senhor não sair com você agora para você trabalhar, para você fazer as coisas, não queira sair de casa. Porque sem Ele, você não vai para lugar nenhum. Sem Deus, você não é nada. O maior milagre de Deus na nossa vida é a nossa salvação. A maior bênção para a nossa vida é estar na presença dEle. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor do que estarmos na presença de Deus. Então, busque a presença de Deus. Porque se você buscar a presença de Deus, as bênçãos do Senhor, elas vão te acompanhar. Então não adianta você querer as bênçãos e não buscar a face dele. Não viver a palavra de Deus. Não se alimentar dele, não orar. Não conversar com ele, não ter tempo de qualidade com o Senhor. De nada adianta. De nada adianta você continuar carregando o pecado. Não mudar a direção. Então, existe um conjunto, uma responsabilidade de coisas que eu tenho que fazer. Que é me humilhar, orar, mudar os meus maus caminhos, se arrepender, buscar a face do Senhor. Todo o tempo. Não é só no dia do culto. Não é só no dia da igreja que você vai. Mas é todos os dias da tua vida. Busque a presença do Senhor. Só Ele importa. Só Ele basta na tua vida. Todo o resto vai vir. Todo o resto vai vir. E de uma forma natural. De acordo com a vontade perfeita de Deus. Então busque a Ele. Se arrependa hoje. Se arrependa, rasga o teu coração. Rasga o teu coração diante de Deus. É você e Ele. Ele quer todo o teu coração. O Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja que toda vez que o Senhor, Ele fala sobre a entrega, Ele sempre fala que Ele quer todo o teu coração. Ele não quer uma parte sua. Ele quer você inteiro para Ele. Então, se entregue totalmente ao Senhor. Entregue hoje todo o teu coração. Se você ainda não entregou todo o teu coração a Ele, entregue hoje. Comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje, então, mudar a direção da tua vida. Comece, a partir de hoje, ter um coração quebrantado, contrito. Entenda que você tem que, então, a partir de hoje, se humilhar diante da grandeza dele. E vamos usar esse momento agora de oração, se você puder orar nesse momento ao Senhor,
Porque eu converso com tantas pessoas e muitas falam para mim que não têm o hábito de orar. Não oram. Não oram ao Senhor. Não leem a palavra de Deus. A oração é a forma que você se relaciona com Ele. É a forma que você tem para falar com Deus. E não é aquela oração que é pronta, ou a oração com palavras difíceis. Cada um vai orar da sua forma e Deus vai receber. Deus vai receber porque Ele sabe o que está passando dentro de você. Ele te conhece. Então, muitas vezes, as palavras que eu oro não são as palavras que você vai orar, mas Deus vai receber a tua oração. Então, conversa com o Senhor. Não fique preocupado da forma que você está orando, mas fale com Ele. Se arrependa. Coloque tudo diante de Deus. Ora. Peça perdão. Peça ajuda. Deus, eu não sei como orar, eu não sei o que falar. Fale isso para Ele. Senhor, me ajude a ficar mais próxima do Senhor. Me mostra, Deus, o caminho. Isso é oração. É se entregar a Ele. É se rasgar diante dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua grandeza. Nós nos colocamos, Pai, diante do Teu altar. Senhor, nesse momento, nós rasgamos, Deus, o nosso coração. Nos arrependemos dos nossos pecados, Deus. Quantas coisas, Deus, nós pensamos erradas, falamos errado. Fazemos coisas, Deus, que não alegram o Teu coração. Deus, nos perdoa, Pai. Nos mostra, nos revela, Deus, aquilo que nós temos que renunciar, aquilo que nós temos que deixar, Pai, de lado. Aquilo, Deus, que não faz mais parte, Deus, da nossa vida. Nos revela, Senhor. Gera no nosso coração, Deus, o arrependimento, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, muitas vezes, Pai, as pessoas não sabem o que orar, Deus. Como começar a orar, Pai. E eu entro nesse momento na brecha, Pai, em favor dessas pessoas. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toque nesses corações, Pai. Fale com elas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, mostre, Pai. Mostre a elas, Pai. Porque o Senhor, Deus, vê o que nós não conseguimos ver. O Senhor ouve, Deus, o que nós não ouvimos. O Senhor chega em lugares, Deus, aonde nós não conseguimos chegar. O Senhor toca, Deus, em áreas da nossa vida, em problemas, em feridas, em situações, Deus, que nós não conseguimos, Deus, tocar, nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos fazer, mas o Senhor tudo pode fazer, Deus. Senhor, as suas mãos estão estendidas para todo aquele, Pai, que chega até o Senhor, para todo aquele que clama, para todo aquele, Pai, que se arrepende. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, gera arrependimento, Pai. Que vidas sejam restauradas, que corações, Deus, sejam convertidos à Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que as pessoas possam ter o entendimento, Pai, e o desejo de mudar a rota da vida delas. E se entregar totalmente ao Senhor, Pai. Eu sei, Deus, que esse devocional, que esta palavra, Deus, não foi à toa, Pai. Que muitos vão ser tocados. Que muitos, Deus, vão pensar nesta palavra hoje. E que vai ser gerado algo novo dentro dos corações, Pai. Eu creio nisso. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, Deus. Eu sei que esta palavra, Pai, ela traz confronto. Ela vem, Pai,
dentro de nós, Pai, e gera dentro de nós, muitas vezes, Deus, uma repulsa, Pai, porque as pessoas não querem mudar, Pai. Mas eu creio no teu poder, porque o teu Espírito Santo, Deus, convence. O teu Espírito Santo, Deus, muda um coração de pedra para um coração de carne. E eu sei, Deus, e eu sei que a obra do Senhor está sendo feita, Pai. Eu sei, Deus, que está sendo gerado dia a dia nos corações daqueles, Pai, que têm ouvido a tua palavra. Mudanças, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio que aquilo que o Senhor começou, o Senhor é fiel para concluir, Deus. E o Senhor quer todos. O Senhor está de braços abertos a todos aqueles que se arrependem, a todos aqueles, Pai, que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, Senhor. Eu sei que o Senhor está de braços abertos, Pai, para transformar, para salvar, para restaurar, para curar, Deus. Eu sei, Deus, eu te louvo por isso. Eu engrandeço o teu santo nome, Deus, porque da minha parte, Deus, eu nada posso fazer, Deus. Eu sou tão pecadora como todos esses que estão ouvindo, como todos esses que estão orando, Deus. Eu sou pecadora, eu sou imperfeita, Pai, eu sou tão falha. O Senhor conhece meu coração como ninguém, Deus. Mas em nome de Jesus, eu estou aqui, Deus, orando por essas vidas, orando, Senhor, pela minha vida também, Pai. E eu creio, Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nós e através de nós. Senhor, dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que venha visitar cada casa, cada coração. Nos encha do teu Espírito. Nos encha, Senhor, do teu Espírito Santo, Deus, para transbordarmos, Deus, da tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A ti eu oro. A ti eu louvo, Deus, e engrandeço, exalto, Deus, o teu santo nome, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há outro como o Senhor. E em nome do Senhor Jesus eu entrego este dia, o meu coração, todo o meu coração, eu entrego ao Senhor. Que todos que estão orando possam nesta hora, Deus, a partir de hoje, entregar todo o vosso coração a ti, somente a ti, sabendo que o Senhor está fazendo, sabendo que o Senhor está cuidando e muito mais o Senhor fará. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra tenha entrado no teu coração e que ela gere dentro de você, irmão, mudança. Mudança. Compartilha dessa palavra com outras pessoas. Compartilhe para que outras pessoas também possam se arrepender, possam ser alimentadas por esta palavra. Porque o Senhor quer todos. Não cabe nós julgarmos as pessoas. Ah, esse tem que ouvir, esse não adianta ouvir. Não. Compartilha com 2, com 3, com 4, com 5 amigos. Compartilha, o Senhor vai tocar no teu coração o nome das pessoas que você vai compartilhar. E essas pessoas vão ser tocadas pelo poder, porque, irmão, não é nada sobre nós. Não sou eu que vai convencer. Não é você que vai convencer. Mas é o Espírito Santo que convence um coração do pecado, da justiça e do juízo. E a obra do Senhor vai ser feita na vida dessas pessoas. Amém? Um beijo grande para você, fica com Deus. Obrigada pela sua companhia, pelas suas orações, e eu vou postar daqui a pouco lá no YouTube também. Então, se você não segue lá a página, siga a página, ativa ali a notificação, curta o vídeo para que outras pessoas ali através do YouTube também tenham acesso à palavra de Deus. Amém? Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã.